O Irã está enfrentando agora um grande desafio, especialmente em sua economia. Por muitos anos, a República Islâmica do Irã mostrou que consegue se manter de pé sozinha, mesmo sob sanções de outros países. Eles chamam isso de autossuficiência, o que significa não depender dos outros. Mas agora a situação está mudando. De acordo com alguns relatos, a economia do Irã está tendo dificuldades devido às restrições comerciais. Quando um país não consegue exportar, perde receita e, quando as importações também são limitadas, há escassez de produtos, especialmente alimentos e itens de primeira necessidade. Também há relatos de que alguns navios não conseguem sair dos portos do Irã devido à tensão em torno do Estreito de Hormuz e do Golfo de Omã, que são rotas importantes para o comércio global. Quando isso acontece, o efeito é duplo. Não entra receita e também faltam produtos chegando. Por causa disso, há restrições. Alguns oficiais temem que possam ocorrer novos protestos do público, especialmente se os preços dos produtos continuarem subindo ou se houver falta de suprimentos. Em outras palavras, ainda não é um colapso imediato, mas está claro que há uma grande pressão sobre a economia e dentro do país. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. De acordo com os relatos, houve uma reunião da Suprema Assembleia Nacional do Irã para discutir a crescente preocupação sobre o possível retorno dos protestos. Essa reunião foi realizada após relatórios internos indicarem que pode haver agitação nos próximos dias. A principal razão da preocupação é a situação econômica. Os preços dos produtos estão subindo, há desemprego e isso também afeta indústrias como a petroquímica e a siderúrgica. Algumas estimativas dizem que a economia do Irã pode enfrentar dificuldades. As restrições severas ao comércio continuarão por mais algumas semanas, mas é importante lembrar que essas estimativas vêm de dentro do próprio Irã. Essas previsões podem não ser totalmente precisas. Além dos problemas comerciais, há outro grande desafio: o corte da internet. De acordo com alguns oficiais, isso afetou uma grande parte da força de trabalho, especialmente as pessoas que dependem do trabalho online. Quando não há internet, muitos trabalhos não podem ser realizados. Em uma explicação simples, quando se combinam os altos preços, a falta de empregos e o acesso limitado à internet, os preços dentro do país aumentam ainda mais. Ainda não está certo se isso levará a um protesto em larga escala, mas está claro que há uma insatisfação crescente entre o público. De acordo com alguns relatos, o acesso à internet no Irã tem sido limitado há muito tempo e uma grande parte da população foi afetada. Quando a conexão está fraca, tanto a comunicação quanto o trabalho, especialmente de quem depende de serviços online, são afetados. Nessa situação, a frustração do público aumenta ainda mais, especialmente quando isso acontece junto com preços altos e falta de emprego. Por causa disso, alguns oficiais temem que possa haver instabilidade social, mesmo que ainda não esteja claro quando ou quão grande isso será. Nessa situação, o governo tenta encontrar maneiras de reduzir os preços, especialmente na economia e na segurança. Também há relatos de que há conversas entre o Irã e outros países sobre possíveis soluções para a tensão. Isso inclui discussões sobre comércio e segurança na região. Ao mesmo tempo, o Irã também tem compromissos diplomáticos com outros países, como a Rússia, onde ocorrem reuniões entre autoridades para discutir a situação. No geral, há uma combinação de pressão econômica, acesso limitado à internet e tensão política que está causando problemas dentro do Irã. Mas o que exatamente vai acontecer ainda não está certo, e a situação continua mudando. Surgiu uma filmagem que mostra uma reunião entre autoridades do Irã e da Rússia antes de uma discussão a portas fechadas que durou quase 2 horas. Antes do início da reunião, o lado iraniano deixou claro que a visita deles era para coordenação, não para pedir ajuda. Isso mostra que a imagem de independência é importante para o Irã, mesmo em meio às dificuldades. Irã e Rússia possuem longa história de cooperação, especialmente militar e política global. Há relatos de que os dois países cooperaram em alguns aspectos, mas nem todos os detalhes são claros ou confirmados publicamente. Atualmente, ambos os países enfrentam seus próprios desafios. A Rússia também está envolvida em outros conflitos, então sua capacidade de ajudar em outras situações pode ser limitada. Como a reunião foi fechada, não se sabe ao certo o que foi discutido, mas a presença de autoridades de segurança
indica que questões de segurança estavam entre os tópicos discutidos. Nessa situação, há uma comunicação e coordenação contínuas entre o Irã e a Rússia. Mas ainda há muitas partes que não estão claras para o público. Existem coisas que não ficam imediatamente claras, especialmente quando a conversa é privada. Por isso, ao invés de depender apenas das declarações das autoridades da Rússia, China ou Irã, é melhor observar as ações reais dos países para entender a verdadeira direção dos acontecimentos. Se a Rússia tomar medidas concretas para ajudar o Irã, só então ficará mais claro o que realmente foi discutido. Por enquanto, as declarações oficiais de ambos os lados carecem de detalhes e não dizem claramente o que foi discutido. Outra questão importante para o Irã é o armazenamento de petróleo. Segundo a Kpler, empresa global de pesquisa para o mercado de petróleo, o Irã tem pouca capacidade restante para armazenar petróleo. A estimativa é que seja aproximadamente isso. Isso só dure de 12 a 22 dias, dependendo da situação real. O número não é exato, porque nem todos os dados são claros. Mas isso dá uma ideia de quão pequeno é o espaço para armazenamento de petróleo. Além disso, de acordo com a observação deles, eles não viram nenhum petroleiro conseguir sair com sucesso dos arredores do Golfo de Omã. Mesmo com navios carregados no Irã, há dificuldade para chegar aos compradores, o que pode levar ao acúmulo de petróleo. O petróleo pode se acumular dentro do país ou nas águas vizinhas, o que aumenta ainda mais o problema econômico. Em uma explicação simples, quando as exportações de petróleo não conseguem sair, o Irã perde sua principal fonte de renda. E esse é um dos maiores desafios que o país enfrenta atualmente. É importante entender como a situação funciona no mar. Há relatos dizendo que alguns petroleiros conseguem passar pelo Estreito de Hormuz, mas isso não significa que eles conseguem viajar para fora continuamente. Em algumas análises, dizem que mesmo que os navios consigam sair dos portos iranianos e cruzar o Estreito de Hormuz, eles ainda têm dificuldade para chegar a destinos mais distantes fora do Golfo de Omã. Enquanto isso, os navios que vão para outros países, como a Arábia Saudita ou o Iraque, não são afetados da mesma forma. Por isso, eles conseguem continuar suas operações normalmente. Outra maneira de ver esse efeito é por satélite. Há relatos de que há um aumento no número de petroleiros parados em algumas partes do mar, e isso pode ser um sinal de atraso na viagem ou de espera por autorização. Nessa situação, mesmo que os navios estejam cheios de óleo, se isso não chegar ao comprador, também não se transforma em lucro. Há relatos de que os esforços diplomáticos continuam. De acordo com algumas fontes, o Irã pode apresentar uma nova proposta aos Estados Unidos após a rejeição do plano anterior. Existem países terceiros, como o Paquistão, que devem ajudar como mediadores. No momento, a situação continua instável. O que vai acontecer a seguir depende das novas propostas, negociações e decisões de cada lado. Neste momento, há navios que estão conseguindo partir, mas nem todos alcançam o destino. E ao mesmo tempo, as conversas continuam para encontrar uma solução. Há outra parte importante que precisa ser observada: o impacto disso na vida cotidiana das pessoas. Devido às dificuldades econômicas, não só oficiais são impactados, mas também os negócios. Isso também já é sentido aos poucos nas coisas simples: preço dos alimentos, disponibilidade de produtos básicos e capacidade de ganhar dinheiro. Quando um país tem dificuldade para exportar, não é só a receita que se perde. Todo o processo é afetado, desde a produção até a entrega. E quando a entrada de produtos também é limitada, a escassez piora ainda mais. Nessa situação, geralmente os preços dos produtos aumentam. Não querem aumentar os preços, mas há falta de suprimento e dificuldades na entrega. E quando os preços sobem, isso é mais sentido pelas pessoas que têm renda fixa ou não têm emprego estável. Ao mesmo tempo, isso também afeta os pequenos negócios. Quando eles têm dificuldade em conseguir suprimentos ou a demanda diminui por causa do aumento dos preços, suas operações ficam mais lentas. Em uma explicação simples, as dificuldades na economia não estão apenas no governo. Elas chegam até o dia a dia das pessoas. A outra coisa que devemos observar é a confiança das pessoas. Quando as pessoas não têm certeza do que vai acontecer a seguir, se os preços vão subir, se vão conseguir emprego ou se a situação vai ser estável, elas ficam mais cautelosas ao gastar. E quando muitas pessoas ficam cautelosas ao gastar, a economia desacelera ainda mais.
Isso é o que alguns analistas chamam de ciclo de retroalimentação. À medida que a economia enfraquece, as pessoas ficam mais cautelosas, e quanto mais cautelosas as pessoas ficam, mais a economia desacelera. Isso não acontece de imediato, mas com o tempo fica mais difícil de controlar. Além disso, o valor do dinheiro também é afetado. Quando a confiança na economia diminui, o valor do dinheiro pode cair. E quando a moeda enfraquece, os produtos importados ficam mais caros. Isso significa que, mesmo que não haja falta de oferta, os preços ainda aumentam por causa da taxa de câmbio. Nessa situação, tudo fica mais complicado porque muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Isso não é apenas uma questão simples de oferta e demanda. É uma combinação de restrições comerciais, problemas internos do país e pressões externas. E quanto mais essa situação se prolonga, mais importante se torna cada decisão dos líderes. Porque até mesmo um pequeno passo pode ter um grande impacto em todo o sistema. E é aqui que vemos porque não basta apenas ter um plano. É preciso saber quando agir e como explicar isso para as pessoas. Porque numa situação como essa, também é importante como o público enxerga isso. Se as pessoas perceberem que há uma direção clara, a tensão pode diminuir, mas se a confusão continuar, a pressão pode aumentar mesmo sem um novo problema. No final das contas, não se trata apenas do que está acontecendo agora, mas de como as pessoas entendem isso e de como vão lidar com isso nos próximos dias. Há outra coisa que muitas vezes não é percebida imediatamente: o efeito disso no plano do país para o futuro. Numa situação como essa, os líderes não pensam apenas no problema atual. Eles também pensam no que pode acontecer a seguir. Por exemplo, se as restrições à exportação e importação continuarem, a forma como as indústrias operam pode mudar. Algumas empresas podem reduzir a produção, enquanto outras vão procurar maneiras alternativas para continuar, como transferir a cadeia de suprimentos ou buscar um novo mercado. Mas esse não é um processo rápido. Geralmente, isso exige tempo, recursos e muita coordenação. E sob pressão, fica ainda mais difícil fazer essas mudanças. Isso também afeta os empregos das pessoas. Quando os negócios desaceleram, pode haver redução de empregos ou diminuição da renda dos trabalhadores. E quando isso acontece, as pessoas têm menos dinheiro para gastar. Quando os gastos diminuem, os negócios são novamente afetados. E quando os negócios são afetados, o impacto volta a recair sobre os empregos. E isso acontece repetidamente se não for interrompido imediatamente. Numa situação como essa, a estabilidade é muito importante, não só para a economia, mas também para a percepção das pessoas e de outros países. Quando outros países veem que a economia está indo bem, eles têm mais confiança para negociar ou se relacionar conosco. Mas quando a situação não está clara, todos ficam mais cautelosos, não só os investidores, mas também os países parceiros. A outra coisa importante: o tempo que leva para ver os efeitos. Algumas decisões tomadas agora não mostram resultados imediatamente. Às vezes, isso só aparece depois de algumas semanas, meses ou até anos. Por isso, em situações como essa, é importante ter paciência e continuar fazendo a coisa certa. Mas é aí que tudo fica difícil, porque enquanto esperamos pelos resultados, o problema continua. E quanto mais tempo passa, maior fica a pressão por uma solução imediata. É aqui que surge a dificuldade de escolher entre o que precisa ser feito agora e o que deve ser feito para o futuro. Uma ação que pode ajudar agora pode causar problemas no futuro, e uma decisão que é boa para o futuro pode trazer dificuldades agora. Por isso, não é fácil escolher. É preciso pensar não só no efeito agora, mas também no que vai acontecer nos próximos meses ou anos. Numa situação como essa, a cooperação dentro do governo também é importante. Não pode ser só um grupo agindo. Todos precisam agir juntos, desde a economia, segurança, até o diálogo com outros países. Porque se as ações não estiverem alinhadas, o efeito de cada uma pode ser perdido. Por exemplo, se houver um esforço para abrir o comércio de um lado, mas houver problemas em outra área, talvez o resultado esperado não seja alcançado. É essencial que tudo esteja alinhado aqui. E à medida que a situação se prolonga, fica mais claro que não é um problema simples com uma única resposta. É uma situação que está sempre mudando. Cada movimento tem uma consequência, e cada consequência traz uma nova possibilidade. Por isso, neste momento, o importante não é apenas o que será feito a seguir,
mas como se preparar para isso, quando fazer e como explicar isso para as pessoas. Porque, no final das contas, uma decisão não é medida apenas por estar certa, mas também por como ela é compreendida e aceita pelas pessoas afetadas por ela. E é nesse tipo de situação que o pensamento das pessoas, junto com o que realmente está acontecendo, dita ao mesmo tempo a direção do país. Nessa situação, há outra coisa importante: a rapidez na tomada de decisão. À medida que a situação se torna mais difícil, as pessoas esperam que os líderes ajam mais rápido, mas, na verdade, a ação fica mais lenta. Não é porque eles não querem agir, mas sim porque há mais coisas para se pensar. Eles precisam considerar a economia, a segurança, as relações com outros países e a situação interna do país. E cada decisão traz riscos. Quando cometem um erro, o efeito pode se espalhar para muitas áreas. Por isso, os líderes se tornam mais cautelosos. Eles preferem garantir cada passo do que agir com pressa. Mas isso tem um preço. Enquanto tomam cuidado, leva mais tempo para ver os resultados. E quanto mais tempo leva, mais alto fica o preço. É aí que entra a escolha: rapidez ou segurança. Uma decisão rápida pode trazer resultados imediatos, mas é mais arriscada. Uma decisão lenta é mais segura, mas pode ser tarde demais. Não existe resposta perfeita. Cada decisão tem seu preço. Ao mesmo tempo, isso também afeta a forma como as informações são divulgadas. Nem tudo é imediatamente contado ao público. Certos assuntos são mantidos em segredo, principalmente por segurança ou negociações, criando uma diferença entre o que ocorre e o que é de conhecimento público. E quando existe essa diferença, aumentam as especulações. Há mais perguntas do que respostas. Por isso, não é só a decisão que importa. Também é importante como isso será explicado e quando será dito. Numa situação como essa, a comunicação faz parte do plano. Não se trata apenas de fornecer informações, mas de ajustar as expectativas das pessoas. Com o tempo, fica mais claro que cada movimento tem um efeito. Mesmo uma pequena mudança na declaração pode mudar a percepção das pessoas. E quando a percepção das pessoas muda, o comportamento dos outros também muda. No final das contas, não se trata apenas do que está acontecendo, mas de como as pessoas entendem e respondem a isso. Por isso, a conversa continua mesmo com tensão, porque conversar é uma das maneiras de evitar situações piores. Todos os movimentos vão em direção a um único objetivo, que é encontrar uma solução. Neste ponto, fica mais claro que os acontecimentos estão interligados, mas é mais importante entender como eles se movem ao mesmo tempo. Enquanto há conversas acontecendo na diplomacia, também há uma pressão crescente em outras áreas, como a economia e a situação no mar. Isso significa que não basta olhar para o que está acontecendo, mas sim como cada movimento afeta os outros. E por causa disso, cada decisão se torna ainda mais crítica, especialmente quando ela é tomada. No final, a direção da situação não depende de um único passo, mas sim da combinação de movimentos que pouco a pouco moldam o que vai acontecer a seguir. Está claro que a situação não vai simplesmente seguir em uma única direção. Existem coisas que diminuem a tensão, e também há coisas que aumentam a pressão. E como elas acontecem ao mesmo tempo, fica mais difícil prever o que vai acontecer a seguir. Por isso, mesmo que haja sinais de avanço nas conversas, isso não significa que a solução está próxima. Cada progresso vem acompanhado de um novo problema. Cada passo adiante deve ser monitorado, pois há efeitos que não são percebidos de imediato. Recentemente, Marco Rubio concedeu uma entrevista sobre a situação das negociações com o Irã. Nessa entrevista, perguntaram a ele qual era o principal obstáculo para se chegar a um acordo. Segundo ele, um dos desafios é a estrutura do governo do Irã e a diversidade de opiniões dentro dele. Existem grupos dentro do governo que têm prioridades diferentes. Alguns estão mais focados na economia do governo, e há outros que estão mais focados nas crenças. Por causa disso, tomar uma decisão única para todo o país se torna mais complicado. Ele também mencionou que há questões sobre a liderança no Irã, especialmente sobre quem realmente tem o poder final na tomada de decisões. Atualmente, os detalhes completos dessa dinâmica interna não são claros para quem está fora do país. Também há relatos dizendo que há novas informações sobre a condição do líder supremo do Irã. Mas as mensagens que estão surgindo são diferentes, por isso ainda não está totalmente claro. Neste momento, um dos maiores obstáculos para qualquer acordo é a situação interna do Irã.
especialmente sobre como as decisões são tomadas e quem tem o controle sobre elas. Na reunião de Vladimir Putin com o ministro das Relações Exteriores do Irã, ele mencionou uma mensagem do líder supremo do Irã. Segundo Putin, ele pediu para transmitir seus agradecimentos e desejos de saúde ao líder do Irã. Isso mostra que há comunicação entre os dois lados, mas não está claro como exatamente a mensagem foi enviada. Se foi por carta, declaração oficial ou outro meio. Por causa disso, ainda há perguntas sobre a situação e o papel do líder supremo. Ainda mais porque as informações divulgadas ao público são limitadas. Enquanto isso, Marco Rubio também foi questionado sobre a proposta do Irã. A sugestão do Irã é priorizar primeiro as conversas sobre o Estreito de Hormuz e a situação no mar, e adiar as discussões sobre o programa nuclear. Na resposta de Rubio, ficou claro que para os Estados Unidos, a questão nuclear é a principal razão pela qual existe essa tensão. Isso mostra que, embora existam outras questões para discutir, elas estão ligadas à principal preocupação sobre o programa nuclear do Irã. Em uma explicação simples, há comunicação e propostas acontecendo, mas o foco principal da conversa continua sendo a questão nuclear. Por isso, é difícil chegar a um acordo se isso não for resolvido. Há declarações dizendo que, se o Irã adquirir armas nucleares, o risco em toda a região aumentará. Esse é um dos principais motivos pelos quais a questão nuclear é tão sensível entre os Estados Unidos e outros países. É importante lembrar que, em meio à tensão, há muitas acusações e contra-acusações de diferentes lados. Nem todas as alegações podem ser comprovadas de imediato. Por isso é preciso analisar com cuidado e com base em informações verificadas. Na entrevista de Marco Rubio, ele disse que é possível que o Irã esteja interessado em chegar a um acordo, especialmente devido aos problemas que enfrenta atualmente. Isso inclui pressão econômica, sanções e problemas internos no país que pioraram ainda mais na situação atual. Segundo ele, mesmo antes das tensões, o Irã já enfrentava problemas, especialmente na economia, e esses problemas continuam até hoje. Ele também foi questionado sobre possíveis consequências da falta de acordo. A resposta dele foi que isso depende da decisão da liderança dos Estados Unidos. Mas ele mencionou que o nível de pressão e sanções contra o Irã já está alto e isso ainda pode aumentar. A pressão sobre o Irã para chegar a um acordo devido aos seus problemas, mas a situação continua complicada por causa das preocupações com a segurança e das tensões políticas. Para entender melhor por que o Irã age assim hoje, também é preciso olhar para sua história mais longa, não apenas desde a Revolução Iraniana, mas também para períodos mais antigos, como a dinastia Qajar. Se analisarmos toda a situação, veremos que ela não vem de um único problema. Isso é resultado de muitos acontecimentos que foram se acumulando ao longo do tempo. Existem decisões do passado que ainda têm efeito até hoje, e há acontecimentos atuais que vão determinar o que acontecerá no futuro. Nesse tipo de situação, não basta olhar apenas para uma parte do cenário. É preciso entender isso como um processo contínuo, onde cada parte está conectada à próxima, e à medida que a situação na economia, na política e nas relações com outros países muda, cada ação tomada agora se torna ainda mais importante, porque, no final das contas, o resultado não depende apenas do que está sendo feito agora, mas também de como isso está conectado ao que aconteceu antes e aos próximos passos que serão tomados. Está claro que a situação continua mudando e pode se alterar a qualquer momento. Por isso, é importante observar não apenas o que está sendo dito, mas também o que cada lado está fazendo. Por isso conseguimos ver o rumo dos próximos acontecimentos. Em outras palavras, a situação atual é resultado de uma longa história, não apenas dos acontecimentos recentes.